Graça e paz, amados irmãos, bom dia para todos. Vamos dar início hoje à nossa Escola Bíblica Dominical Online, iniciando um novo semestre, para a glória de Deus, a alegria dos nossos corações. Mas vamos começar lendo a palavra de Deus que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos do 1 ao 4. Abram suas Bíblias, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Amém. Vamos agora orar, agradecendo a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Orar pela família do mês, a família da irmã Rose, e pelos aniversariantes também, os irmãos que estão aniversariando neste mês de junho. Agradecemos a Deus pela vida da irmã Rose e pela vida dos irmãos. Oremos. Pai querido e santo, que agradecemos, Senhor, por este dia abençoado que o Senhor nos concede, por esta oportunidade riquíssima, Pai. Deus amado e santo, te apresentamos a família da irmã Rose Dantas. Sê com eles, Pai, trazendo paz, saúde, discernimento, sabedoria vindo de Ti, Pai. Abençoa, trazendo cura, libertação, salvação. Sê com cada membro da família, meu Deus. Abençoa também os nossos irmãos que estão aniversariando neste mês, que tenham também vida longa na Tua presença, Pai, com saúde, com sabedoria, crescendo na graça e no conhecimento, meu Deus. Sê conosco, meu Deus. Nos abençoa, nos livra de todo o mal. Tem misericórdia de nós. É o que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Na sequência, vamos ouvir a nossa aula com o nosso irmão César. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Sejam bem-vindos à nossa EBD Online, nosso momento de reflexão, de aprendizado da Palavra de Deus. É uma alegria muito grande poder falar com você através deste vídeo. E nós vamos começar hoje uma nova série de estudos sobre o pecado da idolatria, um pecado gravíssimo. Certamente Deus trará muitas verdades para nós pensarmos e colocarmos em prática na nossa vida. Quero mostrar aqui o nosso material de apoio, nossa revista Palavra Viva, com esse título: Deuses Demais, quem está no trono do seu coração? Um título bastante sugestivo. E nós vamos hoje começar com a lição número 1, cujo título é Ouve, Israel. Tudo começa aqui. O nosso texto básico é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, um versículo apenas, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Acompanhe comigo a leitura na introdução e nós vamos nos inteirar com mais objetividade sobre o que exatamente nós vamos conversar hoje e ao longo do semestre. Neste semestre, estudaremos sobre o Deus verdadeiro e os muitos deuses do mundo. Perceberemos que, embora exista só um Deus, nossa adoração pode ser dirigida a muitos deuses. Também ficará claro que as pessoas não têm condição alguma por si mesmas de adorar o Deus verdadeiro. Prestam culto a vários ídolos. Bom, nós podemos entender a partir deste trecho que, em primeiro lugar, os seres humanos não têm condição de buscar o Deus verdadeiro por si mesmos, porque encontram-se numa condição agora, em um estado de escravidão do pecado. São escravos do pecado. E, na verdade, a Bíblia é mais enfática e mais categórica, dizendo que, na verdade, nós estamos mortos em delitos e pecados. Estávamos mortos, e essa é a condição do mundo. Mortos em seus delitos e pecados. Então é preciso que
o Espírito Santo regenere esta pessoa, vivifique-a, para que então ela possa buscar o Deus verdadeiro. Além disso, o ser humano, sem o auxílio do Espírito Santo, sem o próprio agir de Deus, ele vai seguir por um outro caminho. Porque é a tendência do ser humano sem Deus, a tendência para o pecado ou para qualquer realidade distante de Deus. Veja o que disse Calvino, nesta frase muito esclarecedora. A mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição. De modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo, segundo sua própria razão. Bom, esta frase bastante esclarecedora mostra a situação do homem, qual caminho ele irá trilhar sem Deus. Certamente seguirá por um caminho de idolatria. Ele inventará, criará seus deuses segundo sua própria mente, sua própria razão. Continuando a leitura. Quais seriam os deuses mais adorados de nossa época? Mas é possível ser crente e adorar outros deuses? Esses e outros assuntos serão tratados para que o povo de Deus adore somente a Ele, somente ao Deus verdadeiro. Vamos começar com ensinos desprezados no nosso tempo. Todos somos adoradores e todos devemos adorar somente o Deus verdadeiro. Vamos para o tópico 1. Há uma tentativa atual de fazer do homem um ser não necessariamente religioso. Esses esforços tentam demonstrar que, com o desenvolvimento da sociedade e o conhecimento alcançado, as supostas crendices e superstições promovidas pela religião se tornaram obsoletas. Bom, de fato, muitos esforços são empreendidos hoje com o intuito de levar as pessoas a acreditarem que a religião não é necessária ou que não é uma opção inteligente, que não faz sentido seguir uma religião, particularmente a fé cristã. Nós conseguimos perceber isto muito claramente nos dias atuais. Então, existe todo um discurso bem ensaiado, bem pensado, na grande mídia. Às vezes, artistas propagam essa ideia, os próprios ateus que militam hoje em dia contra a religião e particularmente contra a fé cristã. Então, de fato, existe uma tentativa hoje em dia no sentido de afastar as pessoas da religião e, repito, particularmente da fé cristã. Continuando. Na realidade, o cerne dessa posição está calcado na tese de que o homem é só mais uma entre inúmeras outras espécies do nosso planeta. O paradigma evolucionista assume que o homem é só mais um produto do acaso e, portanto, o que o diferencia dos outros animais é sua racionalidade, fruto de um sistema mais complexo e evoluído. Segundo essa posição, quanto mais o homem avança para a racionalidade e o conhecimento, principalmente científico, mais ele se distancia da crença religiosa. Bom, veja que o nosso autor falou aqui sobre um paradigma evolucionista. De fato, hoje em dia, uma boa notícia é que este paradigma, de certa forma, tem mudado ou está mudando, graças à maior presença de cristãos na ciência. Temos, por exemplo, aqui no Brasil a ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que com sua boa influência, boa participação, tem mudado muito essa mentalidade, tanto nas pessoas, nos leigos, quanto nos próprios cientistas. Esse paradigma evolucionista de encarar tudo pelo viés da ciência e pela teoria do evolucionismo tem mudado um pouco. E também a racionalidade voltada para a ciência, que nós podemos chamar de cientificismo, que é uma espécie de idolatria para com a ciência, também tem diminuído, mas ainda é real. Nós sabemos, claro, da importância da ciência,
do seu grande valor para a vida humana, mas sabemos também dos seus limites. Sabemos também. Continuando. No entanto, os argumentos a favor de uma religiosidade inata são muito convincentes. Todos os dados históricos disponíveis demonstram que todas as civilizações, desde a antiguidade até o dia de hoje, têm desenvolvido sistemas religiosos. Não há indícios de povos ou civilizações que deixaram de construir templos ou adorar os seus deuses. Veja que interessante. Inclusive o pastor e professor Luiz Saião, conhecido teólogo do nosso Brasil, ele chama a atenção para o fato de que as mais variadas culturas, com raríssimas exceções, tratam sempre a morte de uma maneira diferenciada, conferindo algum valor espiritual ou místico para a morte, nunca considerando apenas só mais uma etapa da vida, sem dar nenhuma importância. Com raríssimas exceções, todos os povos e as culturas tratam a morte de uma maneira diferenciada, conferindo a elas esse valor espiritual. E o mesmo pastor Saião, em um de seus artigos, ele chama a atenção para o fato de que a religião e a realidade de Deus sempre foram presença marcante nos debates, nos tratados filosóficos, desde os pensadores gregos, passando pela filosofia clássica, pela filosofia medieval, enfim, nós perceberemos a partir do próximo tópico que este ateísmo, como o conhecemos hoje, é algo bastante recente e contemporâneo. Mas vamos por partes. Bom, continuando. Embora esse argumento seja válido e importante, o maior de todos eles e o que nos ensina a esse respeito é a palavra de Deus. Quando olhamos para as Escrituras, somos informados que o homem é um ser naturalmente religioso, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O fato de sermos produto não de processos aleatórios e do acaso, mas sim do próprio Deus vivo e verdadeiro, nos conduz de volta para ele. Agora, um ponto muito importante. O homem foi criado por Deus para buscá-lo, porque só na eternidade ele encontra sentido para a sua existência. Se o homem é apenas um produto do acaso, uma consequência bastante lógica é que ele não precisa, por exemplo, ter nenhum compromisso com um ser criador superior a ele, um Deus. Mas ele vive de maneira a buscar, por exemplo, o seu prazer, que nós chamamos de hedonismo, a vida voltada apenas pela busca do prazer, satisfação no materialismo, enfim. Desse pensamento de que o homem é produto do acaso, vem muitas outras consequências negativas. Mas o homem só encontra, de fato, plena satisfação em Deus, buscando a Deus, como o autor diz, sentido para a sua existência, entender por que está aqui, qual a finalidade, de onde veio, por que está aqui, para onde vai. Os escritores, você com certeza já ouviu de algum escritor, até de algum pregador, uma verdade muito importante, que existe um espaço, uma lacuna no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus. Este buraco, sendo mais direto, só pode ser preenchido pelo Senhor. Por isso que o homem ele só vai encontrar plena satisfação e o fim das suas inquietações buscando o Senhor. Ele vai encontrar sentido para a sua existência e uma paz diferente daquela que o mundo tem para nos oferecer. Bom, é só buscando o Senhor que ele encontra sentido para a sua existência, uma vez que, abre aspas, o Senhor, abre aspas, pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Bom, vamos colocar aqui 3 pontos, 3 verdades importantes a partir deste trecho que acabamos de ler. Em primeiro lugar, as coisas do mundo nunca poderão nos satisfazer completamente, como acabei de falar. Em segundo lugar, esse versículo de Eclesiastes 3:11, ele traz a ideia de que existe uma sensação
de que a vida continua para além desta existência. É essa eternidade que o Senhor colocou no coração do ser humano. Então, esta sensação muito presente de que a vida continua, mas não termina na morte. A tradução NVT, Nova Versão Transformadora, chama isso de um senso de eternidade. Veja como está escrito na NVT. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Bom, a segunda parte deste versículo traz também uma verdade muito especial sobre a soberania de Deus. É que o autor de Eclesiastes, ele percebe o seguinte: tanto o seu desejo por compreender toda a vida, como suas limitações na capacidade de fazê-lo, foram ordenadas por Deus. Deus colocou essa eternidade no coração do ser humano e Deus também o impede de conhecer, compreender toda a obra de Deus do início ao fim. A Bíblia diz, Paulo na sua carta aos Romanos, que a mente do Senhor é insondável, que seus pensamentos são muitíssimo mais elevados do que o nosso pensamento. Então vemos aí neste versículo um importante subsídio, uma porção substancial para entendermos que Deus é soberano. Continuando então, ainda colocou uma coisa importante aqui. Por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, também temos uma alma racional que provém dele e volta para ele quando é retirada de nós, conforme Eclesiastes 12, versículo 7. Continuando a leitura. Assim, um homem é um ser completamente religioso e, de fato, podemos até dizer que tudo que ele é e faz sempre apresenta e representa sua religiosidade. Seus motivos mais profundos e básicos estão conectados à realidade de que ele foi criado por Deus para Deus e para Deus. Por mais que o homem moderno negue essa verdade, ela é absoluta e nos direciona ao próximo tópico. Vamos agora para o próximo tópico, que é o tópico 2. E os ateus? E os ateus? Vamos, acompanhe comigo a leitura. Nenhum ser humano é ateu por natureza, ainda mais do tipo de ateísmo que vemos hoje em dia. Aqui eu quero já fazer uma pausa para chamar a atenção para o seguinte fato. É que o autor do nosso estudo, ele enfatiza, destaca que há um ateísmo próprio do nosso tempo. Como ele bem disse, o ateísmo que vemos hoje em dia. E ele destaca isso mais à frente novamente. Continuemos a leitura. Ateísmo significa basicamente a negação da existência de um ser supremo e superior. Não necessariamente do Deus das Escrituras, mas de toda e qualquer divindade. Apesar de ter implicações diferentes, é um irmão próximo do agnosticismo, aquela crença baseada no ceticismo e que desconsidera por completo qualquer coisa sobrenatural ou metafísica. Então veja, aqui já temos uma definição para ateísmo, que é a negação da existência de um ser supremo superior, não necessariamente o nosso Deus das Escrituras, mas qualquer ser superior, qualquer divindade. E diz que o ateísmo é parente próximo do agnosticismo, que é uma crença baseada no ceticismo, na dúvida, na incerteza, na incredulidade, podemos até dizer. Então, o conhecido teólogo Norman Geisler, ele sugere que há dois tipos de agnósticos, o agnóstico comum e o agnóstico decidido. E ele descreve da seguinte maneira: o agnóstico comum é aquele que diz, não se sabe nada com certeza. É o agnóstico comum. O agnóstico decidido diz que não se pode saber nada com certeza. Ou seja, o primeiro diz, podemos saber de muitas coisas, mas não podemos ter certeza sobre tudo. O segundo diz que não se pode saber nada com certeza. Não é preciso ser um expert e uma pessoa muito inteligente para perceber que este argumento ele não se sustenta, ele mesmo se destrói, uma vez que ele está dizendo que
está postulando algo como verdade absoluta, com certeza. Se nada pode se saber com certeza, essa afirmativa também não se pode ter tanta certeza a respeito dela, não é verdade? Bom, e continuando. A palavra ateu é relativamente antiga, mas anteriormente não designava pessoas sem qualquer tipo de crença. Na realidade, eram chamados ateus aqueles que criticavam a religiosidade praticada no seu tempo. Veja a ênfase que eu acabei de falar que o autor dá. Ele falou que é um ateísmo no início do tópico. Vemos um ateísmo específico hoje. E agora, neste momento, ele diz que esta não é uma realidade antiga, é uma verdade relativamente antiga, mas antigamente ela denotava outra coisa. Ela dizia respeito às pessoas que criticavam a religiosidade praticada no seu tempo. O ateísmo que vemos hoje, qual é? Ele é muito marcante a presença dos ateus militantes, que de fato lutam querendo destruir a religião e particularmente a fé cristã. Então é um tipo de ateísmo bem próximo, bem próprio do nosso tempo. À luz dessa constatação, é completamente inovador, veja de novo, é completamente inovador e altamente estranho à própria história e essência do homem que hoje se estabeleça a independência religiosa do ser humano. Então, quais são as razões para a existência desse ateísmo tal qual conhecemos hoje em dia? Bom, em primeiro lugar, o secularismo, que seria toda essa oposição à religião e à fé, a qualquer elemento metafísico, a qualquer realidade espiritual, a prática da fé e suas decorrências existenciais e espirituais. Então, o secularismo procura negar tudo isso, vai contra tudo isso. E em decorrência dessa ideia, vemos o surgimento do hedonismo, que é a busca pelo prazer, a satisfação nas coisas materiais, o materialismo. Vemos ainda o cientificismo, que eu citei há pouco tempo, né? Uma espécie de idolatria para com a ciência, e os atrativos do mundo, que, seguindo na mesma esteira do hedonismo, que é essa busca pelo prazer, o mundo contribui para essa ideia, fomenta essa ideia de que o homem deve só buscar o prazer, já que é um produto do acaso e não tem compromisso com nenhum ser supremo. Uma frase muito marcante do pensador Blaise Pascal diz o seguinte: quase que invariavelmente as pessoas formam suas crenças não baseadas nas provas, mas naquilo que elas acham atraente. Com esta frase eu concluo nosso primeiro encontro e daremos continuidade à nossa conversa nesta lição muito importante, riquíssima. Espero que a nossa conversa tenha sido proveitosa, enriquecedora e edifique sua vida. Para mim foi um grande prazer. Nos vemos no nosso próprio encontro, no nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Até mais. Que bom poder ouvir a palavra de Deus, que bom meditar na palavra do Senhor, aprender um pouco mais do Senhor, daquilo que o Senhor quer falar, quer nos ensinar. Que bom estarmos reunidos em torno da palavra do Senhor, juntamente com os irmãos, aprendendo do Senhor. Obrigado, Senhor. É a nossa palavra de gratidão ao Senhor. Graças te rendemos, Senhor querido. Nós queremos orar, finalizando a Escola Bíblica Dominical, orando também pela família do mês, pelos aniversariantes, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, irmãos e amigos, familiares nossos, que em nome do Senhor Jesus sejam curados. Lembrando de orar pelos profissionais da saúde envolvidos
nesse enfrentamento diário contra este vírus, e os irmãos que estão também diariamente se deslocando para o seu trabalho, irmãos que trabalham na área da segurança, que estão aí na linha de frente. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, graças te rendemos por tua palavra ministrada nesta manhã aos nossos corações. Bendizemos a ti pela vida dos nossos irmãos envolvidos na direção e no ensino da Escola Bíblica Dominical, o departamento infantil, os adolescentes, os adultos, a superintendência da Escola Bíblica Dominical, todos engajados, todos imbuídos com o mesmo propósito de te adorar e de ensinar a tua palavra para todos nós. Queremos, ó Deus, colocar na tua presença a família de oração do mês, a nossa irmã Rose Dantas e a sua casa. Que o Senhor seja bondoso, o Senhor seja misericordioso, gracioso para com a tua filha e para com todos os seus. Pedimos, ó Pai amado, pelos nossos irmãos enfermos, que o Senhor contemple a face dos nossos irmãos Augusto, Betinha, Geni, Senhor, que o Senhor os cure. Queremos te agradecer, Pai amado, pela nossa irmã Eva, a recuperação que ela vem tido, a bênção do Senhor. A bênção do Senhor na sua vida, a bênção do Senhor no seu lar, na sua família. Queremos, ó Deus amado, te agradecer pela vida da Niedia Samara, por mais um ano de vida que tu tens concedido a ela, também, Senhor querido, a Lídia Ruth. Queremos colocar, ó Deus amado, Samara e Lídia nas tuas santas mãos. E pedir, Senhor querido, que tu sejas bondoso para com as tuas filhas que completaram mais um ano de vida na semana. Que o Senhor cuide da sua casa, dos seus lares, de todos os seus. Queremos pedir, Senhor amado, pelos profissionais da saúde, pelos profissionais da segurança pública, para os irmãos e irmãs que estão se deslocando, trabalhando dia a dia em meio a esta pandemia. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor os proteja, momento após momento. Suplicamos, ó Deus amado, e pedimos, Senhor querido, que tu tenhas misericórdia de nós, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos guarde, que o Senhor seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza nesses tempos maus. Abençoa a tua igreja, ainda não reunida presencialmente, Pai, que ela seja fortalecida com a tua presença e com teu cuidado paternal. Senhor amado, dá-nos da tua paz e da tua direção constante. Fica conosco. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, agradecidos por tudo. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, o poder renovador, restaurador, santificador do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje, para todos sempre. Amém. Não esqueça, logo mais às 18h30 estaremos reunidos adorando a Deus em espírito e em verdade. Contamos com as suas orações.
Amém.